Agora foi. O episódio de hoje é sobre primeiras vezes no quesito romântico das coisas. Então, é assim que eu começo o nosso podcast de hoje. Então, chamando aqui a nossa trupe, Ale, Ide e Dani. E aí, tudo bem? Adoro falar sobre primeiras vezes. E aí, e aí, pessoal, aqui é o Id e eu quero contar a história do meu primeiro beijo para vocês. Que isso? Aí, O episódio é esse. Tananana, É. tananana, bom dia, boa tarde, boa noite, tananana. pessoal, para todo mundo que nos escuta. E aí, quem quer começar a contar essa história? Quem que é o seu primeiro Eu a acho que o contar a Ide história já dos começou, né? primeiros? O ID já começou. Vai Bom, lá, Ide, ele tá tá bom. num momento É o romântico. seguinte, Vai com tudo. tá. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o primeiro beijo é que a maneira como eu percebo ele, ela deixa muito claro que eu sou autista. E quando eu recebi o diagnóstico e eu fui pensar sobre isso, eu falei, nossa, cara, tava tão na cara. E eu vou explicar por quê. Era a quinta série, né? As pessoas estavam começando a se beijar. Então você tinha aquela festa no boliche e o menino popular ia beijar a menina e ficava todo mundo olhando, né? E aí eu ficava olhando as pessoas se beijando e eu ficava pensando, ferrou, eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu pensava que para beijar você tinha que prender a respiração. E eu via eles se beijando por tipo 20 minutos. Eu falava, pô, eu não consigo prender a respiração todo esse tempo. E eu nunca perguntei isso para as pessoas. Por muito tempo eu achei que era assim, porque nem tem como se perguntar isso para os outros. E aí eu fui dar meu primeiro beijo com a Mariana, que hoje é minha namorada, minha mulher, e foi com ela. Mas até então eu não sabia como que você beijava sem prender a respiração. Será que você virou E aí eu dei mergulhador meu por causa primeiro... disso? É isso que eu ia falar. Não, E temos aí o motivo do Temos aí, porquê porque você ID é treinou hoje tanto a respirar mergulhador. e sem respirar, ficar sem respirar por muito tempo, você virou quase um mergulhador em terra. Não, e que nossa, fofo você cara, tá não, eu hoje me com a senti um mesma pessoa que você ET. deu o primeiro beijo e que você beijou outras pessoas depois, você voltou, né? Aquela coisa que fofinho, isso eu não sabia. É, não sei. É verdade. O primeiro beijo é a minha mulher hoje. Mas o que é muito louco é isso, cara, essa inocência. E é muito louco isso da coisa do autismo, quando você tá no lugar de que a gente tá, do espectro, que é uma coisa que ela é tão característica, mas é tão difícil de comunicá-la para o mundo, né? Comunicar que assim, eu não entendi que enquanto você beija, você pode respirar, entendeu? Como que você comunica isso? Eu não sabia nem como comunicar isso. Hoje eu sei, Você eu achou tenho que muito você claro achava como que o nariz comunicar. grudava também? Você não conseguia respirar só pelo nariz. Ei, eu achava que por estar a boca ali, você não podia respirar, entendeu? E Entendi. Vai tal. baforar na E outra aí, pessoa. até terminando a história do primeiro beijo, eu fui dar meu primeiro beijo e aí eu errei meu primeiro beijo. Eu mordi o lábio da Mariana. E ela fez tipo, ai. E aí eu virei pra parede e falei, ferrou. Eu nunca mais vou beijar ninguém. Eu sou uma negação. Uma negação Que total. Aí ela bonitinho. virou e... foi bem fofinho. Aí ela virou e me beijou e deu tudo certo. Mas foi assim meu primeiro beijo. Eu gostei Boa. muito dele, hein? Foi muito bom. Quer contar o seu? Ah, que bom. Então Você, Dani? já foi de língua, né? Eu falo assim, Já começou você separa caprichado ele. aquela coisa de com língua ou sem língua. Eu tenho então dois primeiros beijos. Tenho Ah, o tem o primeiro BV sem de, língua, BVL e BV. porque assim, o primeiro foi eu estava no interior, lá na cidade da minha mãe, e aí tinha uns meninos que a gente conheceu assim da rua, que ficavam passando de bicicleta, né? Em frente, que vale dizer que eu tinha 10 anos. Aí tinha um menino muito bonitinho. Aí um dia alguém chegou para mim, um amigo dele, e falou assim: Olha, o fulano, ele tá te esperando ali atrás da esquina para te beijar. Aí eu, nossa, aí fui, né? Minha avó morava assim, tipo, umas duas, três casas da esquina, né? Então eu andei até, virei, aí ele estava lá com a sua bicicleta, a gente ficou olhando assim, um para a cara do outro. Motorizado. E eu falei assim, mas você não vai me dar um beijo? Aí ele deu um selinho assim, e eu fui embora. E o caso engraçado dessa história é que a minha irmã saiu correndo e foi contar para os meus pais. Que a minha irmã é 2 anos mais nova que eu, né? Ela, no maior Ficou dedo chocado. duro, foi lá contar para os meus pais. E aí teve o beijo, o outro beijo mesmo, foi num bailinho de esses.
chamava bailinho na minha época, né? Que a gente dançava música lenta com os meninos e tudo mais. E aí eu já tinha 12 anos, já tinha 12 anos, e fiquei com um menino lá que eu conheci naquele dia, na verdade. E aí, nossa, ele era beijoqueiro, aquele menino, hein? Mas era bom, o Beijogueiro. beijo dele, mas era beijoqueiro. Que Vamos lá, bonitinho. deixa eu contar a minha história o adendos. O, é, eu era aquela pessoa, quando eu era mais novo, que parecia aqueles caras do filme, que tipo, a menina dá muito mole pra ele não percebe, e quando você tá assistindo o filme, você fala assim, cara, como alguém pode ser idiota assim? Era eu. E aí tem Nossa, é casos verdade. famosos. É, exatamente isso, assim, Vai. tipo, o cara fala assim, cara, mas tipo, olha só, ela tá em cima de você tentando te beijar. Aí o menino, assim, tipo, e aí, como foi o jogo? Sei lá, sabe, tipo, assim, nada a ver, sabe? Tipo, realmente não percebe. Não é nem quem tá disfarçando, ele realmente não percebe. Era eu, por muito mais tempo do que deveria. Tanto que teve um caso que eu chamei a menina pro cinema, e aí ela chamou uma amiga para levar um amigo meu, e eu até falei, você não vai chamar outra amiga, que é muito amiga nossa? Ela, não, é melhor. Tipo assim, era muito claro que tipo. Só que o cara que eu levei também era lerdo que nem eu, e a gente não ficou com ninguém. Isso, a gente era velho, já tinha uns 14 anos e pouco. E ela contou pra todo mundo na escola que eu era bebê por causa disso. Bebê era boca virgem na época, assim. E eu era, né? Então, tipo, ela não É. estava errada. O meu problema é que eu mentia pra tanta gente nas noitadas que eu já tinha ficado com alguém. Que, para a sociedade, eu já tinha ficado com um monte de gente, eu era o maior pegador, na verdade, de mentira, assim. Mas eu já estava acreditando nas minhas próprias mentiras por um bom tempo, sabe? Assim, tipo. E eu sempre pegava, eu falava que eu pegava uma menina média, era sempre nota 7 as meninas que eu pegava, assim, pra, tipo, não chamar muita atenção. Nota E ainda. era tudo mentira, sabe? Eu era muito bom de mentir. Mas eu menti tanto, 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 tanto que eu já comecei a acreditar, tipo assim, que eu já tinha ficado com alguém, sabe? Tipo, já era muito bom nesse quesito. Aí, o meu primeiro beijo aí, contando que ele é engraçado, eu tava aqui em São Paulo, eu era carioca, aí eu tinha uma viagem para São Paulo de todo mundo. E aí eu achei uma menina bonitinha. E aí eu fui falar com a amiga dela sobre a menina. A amiga nota 7 da menina. Aí eu fui falar com ela sobre a menina, aí a menina falou, ela tá naquele lugar lá no canto lá, X, eu te levo. E aí ela foi me levando, aí no meio do caminho eu descobri que eu não estava sendo levado para a menina, eu estava sendo, tipo, paquerado por essa do Que meio, tava sabe? te levando. Que estava me levando, mas demorou muito pro cérebro assimilar essa informação, sabe? Até ela me levar num canto, eu falei, "Ih, caraca, tipo, eu acho que tô sendo atacado aqui. Que bom. Aí, a melhor parte não é essa. A melhor parte é que, tipo, eu fiquei com a menina, ela era até bonitinha. Eu não sei quem é essa menina hoje. Eu até me mudei para São Paulo, poderia querer descobrir quem é. Aí eu fiquei com a menina, e aí quando eu fiquei com a menina, era um evento de dança judaica e tudo mais assim, e a minha tia passou pelo lugar. Hum. E aí a minha tia virou e falou assim: aqui que é o canto dos ficantes para mim. E eu falei: tia, claro, você achou que eu estaria onde? Tipo assim, eu me mantive Ainda pagando de garanhão. aí apagando de garanhão no meu primeiro, tipo, beijo. Então, tipo, essa foi a cena do meu primeiro. O meu primeiro beijo Mas Felipe depois eu também. sempre quero. muito bom de marketing. É, o produto não era muito bem entregue, o marketing era bom. Não, a minha Depois eu história quero também é contar bem outros beijos neurodivergente importantes nesse para mim. sentido de primeiro beijo. Aí tem meu primeiro beijo com uma mulher e meu primeiro beijo com um homem também, são duas histórias de primeiro beijo. E a minha de primeiro beijo, eu acho que eu tava Verdade. na sexta ou sétima série também, como os amigos do IJ, já tava todo mundo beijando e eu nem tava preocupado com isso, nem era matemática pra mim. E aí eu tinha um amigo, o Jair, que me quis porque quis me levar pra dar um beijo numa outra amiga que tava afim de me beijar, e eu nem sabia. E eu nem lembro como que a cena foi se produzindo, mas eu sei que a gente estava na estação São Bento, ali eu estudava no Colégio São Bento na época, e a gente já tinha entrado na plataforma, e sei que ela me empurrou num canto da parede assim, e resolveu me tascar um beijão ali. Me borrou no trilho. Eu lembro que eu fiquei no trilho, né, não, na parede mesmo, vendo aqueles painéis coloridos que tem na estação ali. E aí eu lembro da experiência sensorial, assim, porque eu não tava com nenhuma vontade de dar um beijo, também não tinha, não tava no meu repertório, eu era muito ingênuo, muito meninoto, assim. E aí eu lembro da sensação, que para mim foi extremamente desagradável, de sentir as papilas gustativas, a saliva, o lábio, o buço, a pele do queixo, sabe, tudo, assim, eu falo assim, "Ai!"
é tudo isso que a gente tem que sentir aqui nessa hora, assim. E aí a cara do Id tá ótima quando eu ouvi a história. E pra mim foi um atropelo sensorial, assim, completo. E aí eu fiquei. Aí eu não sei, eu fico tentando rememorar agora se eu achei tão ruim assim, porque eu não estava tão interessado. Ou se porque eu sou gay e era uma menina, então também não teve uma correspondência. Mas aí, lembrando depois do meu primeiro beijo com homem, eu também fiquei na pegada sensorial, assim. E Aliás, só uma aí, de pergunta. ficar. É. Nessa época do Diga. seu primeiro beijo, antes de você contar a história do primeiro beijo, uma pergunta. Aham. Você já se sentia gay nessa época, quando você deu o beijo de Eu já menina, ou você se descobriu percebia, depois? eu percebia assim, já desde bem novo assim, mas eu ficava disfarçando para mim mesmo. Mas eu me atraía pelos meus colegas que naquela época estavam com a barba crescendo, os pelos no sovaco aparecendo, a perna peluda, eu ficava olhando e falava, nossa, que bonito, que não sei o que. Então eu ficava, achava aquilo mais interessante assim. Só que imagina, nenhuma possibilidade daquilo acontecer, né? E aí, assim, eu fui dar um Entendi. outro beijo depois, no primeiro colegial, e fui dar um selinho numa colega totalmente desajeitado. E aí eu fui dar beijo mesmo, só na minha primeira namorada. Então, assim, pra vocês terem noção do tempo que essas coisas demoraram para sobrepassar isso. Mas a minha namorada, eu me apaixonei por ela sabendo que eu era gay, ela também sabia, a gente namorou 7 anos, e ela com conhecimento de causa. E aí, um cara que eu beijei foi na faculdade primeiro, e também teve esse registro, só que aí teve, ao mesmo tempo, a questão da sensorialidade, ao mesmo tempo, a questão de, tem uma coisa diferente aqui que acontece comigo quando eu beijo homens. Aí eu falo, e aí depois a minha vida foi tomando outro caminho. Nossa. Ô, eu queria só dar uma tematizada no meu primeiro beijo, essa coisa de antes da Mariana, teve uma outra menina que era a Clara, né? E a gente tava numa festinha, e aí todo mundo esperando que eu ia beijar ela, porque ela era meio tipo minha namorada, e eu fiquei com medo de sair correndo. Foi ridículo. Todo mundo me zoou. E aí você Nossa, É, não foi uma beijou a negação pra Clara, isso. então. Não, não beijei a Clara. Aí com a Mariana foi melhor, porque aí a gente saiu da escola, né? E aí a gente foi ver um filme na casa da Mariana Franco. A gente foi ver ABC do Amor, o filme. E Hum. aí, aquela coisa, né? O filme, a gente no quarto, ela deitada do meu lado, e aí foi quando eu resolvi tomar atitude e fiz tudo errado, que eu falei pra vocês que eu mordi o lábio dela. Ah, não, é. Nossa Senhora. Mas sempre quando eu revivo esses assuntos assim, eu vejo como é isso, né, cara? Tipo, eu sempre pareci muito normal aos olhos dos outros, mas a maneira como eu tava sentindo o mundo ali não era normal. E quando eu paro para Uhum. lembrar desses momentos, tipo, o primeiro date e tudo mais, era tudo muito mais intenso, sabe? Era Mas tudo será uma que não é? grande. Porque eu acho que todo mundo só mente tanto sobre o seu primeiro É, beijo que eu acho que ele é eu, estranho para literalmente eu quase também todo acho mundo, que é menos muito aquelas estranho. exceções, tipo o Garanhão que pega todo mundo e é bom. Pro resto, o galerão, com Ou também, mas o Garanhão também 70%, pode fazer fama de deve Garanhão, ser não tudo. necessariamente ser, viu, Fê? Isso daí também tem muita Não, mas fofoca. se o cara é muito bonito, as pessoas realmente agarram ele mesmo. Eu me lembro na época da escola, o cara aprende por osmose mesmo, que ele não tem opção, né? Tipo, que O cara tem as que mulheres, fazer, né? somente homem, as mulheres se desenvolvem mais rápido que os homens. Eu fui monitor de colônia de férias e eu vivi muito isso. Os meninos queriam só jogar bola e as meninas já estavam Uhum. na fase do beijo e os meninos não tinham a menor ideia do que tinha que fazer, tipo, a menor ideia do que tinha que fazer, e as meninas já estavam lá, tipo, 10, 50 passos na frente sobre isso. E aí as monitoras vieram falar, ó, menina tal quer ficar com um menino. Aí eu tinha que conversar com ele, e aí, tipo assim, a galera não tinha a menor ideia do que fazer, sabe? Tipo assim, o caminho veio todo da menina nessa ideia, e a gente se organizava, eu dizia o que, que ele tinha que falar e tudo mais. E era Mas, isso, mas era pro bonito, tipo assim, tinha muito, tipo assim, ele não tinha, mesmo que ele não tivesse preparado, tipo, o mundo preparava ele. Pro cara nota 7 ou baixa, mas tipo, tinha Fê, menos acesso sobre isso. entendo, mas assim, por exemplo, tem uma questão, tem uma dimensão da neurodivergência que é a dismorfia, que também atrapalha muito isso, assim, eu tenho vários pacientes autistas e altas habilidades TDAH, são extremamente bonitos, e, e sabem que são bonitos, mas não sentem que são bonitos, que é diferente. Eles sabem que são bonitos porque eles sabem que eles atraem as pessoas, porque as pessoas ficam em cima, e eles têm dificuldade até de reconhecer isso, como você bem descreveu. Essa dificuldade de reconhecer que as pessoas estão dando em cima interessadas, tal. Eu tinha total essa É, dificuldade, bicho, assim. Os meus eu amigos passei me muito falavam, por você não isso, cara. percebeu, tal. Aí me chamavam de viado, porque era isso. As meninas davam em cima, eu não percebia, não reagia, mas mesmo quando os caras davam em cima, eu não percebia, não reagia. Então não é uma questão só de não conseguir ler o sexo oposto, assim. E eu sei que eu sou bonito, eu sei que as pessoas também me achavam, e eu não, assim, as pessoas achavam que eu podia
ser o pegador geral e não era. Então, não sei se é tão simples assim, essa questão do, vai Não, não, forçosamente não, sair não. Eu pegando tô dizendo geral. botando simples. Eu tô falando que, tipo, é mais simples uma pessoa que, tipo, Sim, uma sim, sim. Imagina coisa uma é a pessoa pessoa que normotípica bonita sai ganhando, sai na é frente. uma Pode ser. normotípica. Não, até Uhum, uhum. um autista bonito versus autista feio também é mais fácil. O autista bonito, ele tem que, tipo assim, não perceber. O autista feio, além de não perceber, ele não tem a informação de que ninguém chega nele. Sim, nem Então, a tipo pessoa assim, que é vai um dar em pouco mais cima. difícil. O Fê É, dando risada disso. então. Aí todos os nossos ouvintes aqui querendo metralhar. Não, mas Ai, é tipo fases e beleza pode ser no olho de quem vê, mas tem isso, mas obviamente todo mundo na escola tinha aquela Mas é pessoa que que chamava mais eu atenção. percebo, eu percebo o muito Id isso travou? no Ah, depois do primeiro beijo, sabe? Em como o primeiro beijo foi decorrendo a partir disso, sabe? Como sempre as coisas foram muito carregadas, muito, muito difíceis, muito desse jeito. A galera beijava e saía beijando, entendeu? Os meus amigos iam pra balada, eles falavam, eu fiquei com 6, eu fiquei com 8. Até hoje eu não consigo chegar numa mulher, mesmo se eu tivesse solteiro, eu não conseguiria, entendeu? Sempre foi muito difícil esse negócio de atravessar o universo nesse lado. E aí a gente cai para o nosso próximo tópico, né? Que é a primeira transa, né? Que também foi algo aí que para mim foi muito difícil, muito difícil. aí, E é Você você quer isso. vai contar? Eu achei desenvolver? que você Não, fosse contar alguma história de beijo, Dani. Você quer ouvir essa ah, história ou você quer que o Ed conte a dele? Não, eu quero que ele conte a dele. Eu ia falar Manda. só que as minhas, ia complementar nesse sentido dessas reações, que as minhas atitudes sempre foram atitudes que pareceram para mim muito racionais, e hoje eu enxergo muito mais como uma rigidez cognitiva, né? Que é um pouco essa história de, não estou aqui para beijar, nós não vamos isso agora. Sabe, uma uhum, coisa assim que aham. não deixa o encantamento da coisa levar e já quer resolver, né? Eu acho que as minhas primeiras vezes foram carregadas desse sentimento para mim. Posso falar de um Fala Então, aí. segundo primeiro beijo meu, então? pode. Pode. Segundo o primeiro Não, é beijo. muito Não, não, legal não, esse que é o primeiro conceito, beijo na porque eu tenho uma esposa. expressão. Depois eu vou falar o porquê que eu acho legal esse conceito, mas conta aí, Fê. Não, mas eu não acho que é segundo primeiro beijo, porque eu acho que segundo beijo deve ser um tema importante também, o seu segundo beijo, apesar que eu não lembro o meu segundo beijo. É, eu tenho primeiro beijos marcantes, assim, que mudaram, de conceito, assim. E tem, aí eu vou contar o primeiro beijo na minha esposa, porque eu tive uma ação muito Felipe Wasserman, neurodivergente, pós. Então foi o seguinte, a gente se conheceu num curso que a gente estava fazendo. Acho que eu já contei a minha história como eu conheci minha esposa, mas qualquer coisa eu faço adicionativo depois, mas eu fiz um curso para arranjar uma namorada, porque eu gosto de pessoas alternativas e eu só namorava Sandes, então tipo, teve esse adendo aí. E aí eu conheci ela no. Acho que eu já contei essa Você história foi aqui, não? no Já, hippie e Não, teve mas é namoroso? eu não maravilhosa. lembro. Aí, Que então, tipo, ele eu fiz fez um o curso curso. mais de pessoas alternativas, porque eu gosto de pessoas alternativas. É, E aí conheci minha esposa lá, tudo bem, a gente foi se conhecendo, tudo lá. E aí eu ficava chamando ela pra sair. Ela falou, calma, Felipe, que a gente vai sair. Aí eu viajei, fui pro Rio, fui pra despedida solteiro de um amigo meu e tudo mais, em Búzios. E aí eu voltei e a gente marcou de sair para comer uma pizza, tá? Então marcamos de comer uma pizza. Aí ela sentou na minha frente, sabe? Tipo, naquela mesa de duas pessoas que ela sentou na minha frente, o que não dá muito approach de beijo inicialmente. E eu sempre fui, já nessa época agora, assim, mas já de muito tempo, eu fui aquela pessoa que, tipo assim, eu dou beijo do nada, sabe? Tipo assim, eu não tenho a menor vergonha. Depois que eu passei da minha fase inicial de não saber o que fazer, eu passei pra fase 2 que é, tipo assim, sempre achar que, Agora. tipo, dá pra fazer, Agora é sabe? hora. Tipo, picareteiro. Tipo, nos Estados Unidos eles até chamavam uma coisa em inglês que chamava no-fly zone, assim, tipo, como se fosse a área de vácuo. Se eu estivesse conversando muito perto da boca da pessoa, eu ia dar um beijo, sabe? E para os americanos era muito estranho. Eles olhavam e lá vai Felipe, sabe? E para americano o beijo não é tão normal que nem para brasileiro. Mas tudo bem. Voltando à Norte-americano. história da minha esposa, Norte-americano. 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 É. E aí é, eu fui pro banheiro e quando eu voltei eu sentei do lado dela
Aí a gente deu o primeiro beijo. A cena engraçada não foi isso, a gente deu o primeiro beijo. E aí, quando eu terminei o primeiro beijo, ela tava com cara de songamonga, sabe? Aquelas cara de apaixonada de filme, sabe? Ela diz que não, mas essa foi a cara que ela fez. Eu terminei o beijo, ela tava com uma cara de sonsa. Aí a minha reação, a reação de uma pessoa normal era tipo fingir demência e continuar e tipo ficar orgulhoso de si mesmo. Mandei bem, o beijo foi bom, blá blá. A reação Felipe Vassima foi falar assim: que cara é essa? Estranhar todo momento. O sincericídio na E ela, lata. e ela falou assim: não, tô normal, nada. Então, tipo, A pequena dificuldade de Demais. interação social. não, é que, tipo assim, não é nem interessante. Tipo assim, até hoje eu acho que, tipo assim, hoje sabendo de tudo, eu saberia que não é pra falar, mas eu acho que até Então, hoje eu falaria de novo, vendo a cara da pessoa, tipo, cara, Sim. você vai deixar esse embaraçada? sou Não eu. sei, vou Sincericídio. falar. Vou falar, Mas não, não tem como, não tem como. eu ia comentar isso, aproveitando então que a gente vai entrar nesse assunto da primeira transa, que você falou desse segundo primeiro beijo. Por muito Uhum. tempo eu ficava com uma sensação muito curiosa, e até porque eu demorei para dar um beijo, outro beijo, outro beijo, que era como se eu me revirginasse, se eu pudesse usar esse termo assim. E que a cada vez que eu ia Sim, transar pela primeira vez com uma pessoa, eu me encontrava completamente embaraçado, como se eu nunca tivesse feito isso na vida, e desajeitado, e precisando fazer o encontro num crescendo. Que depois, o primeiro psiquiatra que suspeitou comigo da questão do autismo, ele falou assim: essa característica sua é muito autística, Lê, de você ir, sabe aquela coisa, pegar na mão, andar, confiar, depois dar um beijinho, depois dar um beijão, depois ficar mais um pouco, depois sair mais um tempo, para depois você conseguir transar com a pessoa, assim. Então é interessante pensar nessa dinâmica que vai ser um construto também para algumas pessoas do espectro. Fala aí, Di. Então, cara, não, é que é interessante você ter trazido isso e eu fico pensando por que que a minha relação com o sexo muitas vezes é tão difícil. Eu acho que talvez ela passe por esse lugar de ter atropelado uma coisa muito importante, porque eu também sou muito assim, mas eu atropelei isso por uma pressão social, Uhum, né? Quando eu tinha 14 anos, eu sentia 15 anos, 14, eu sentia essa obrigação do tipo, você tem que transar agora. Seu pai uhum, transou com a cidade. Então, você também tem que essa coisa de obrigação, e eu atropelei essas coisas, sabe? uhum, E pra mim, na questão. Primeiro beijo não, foi com a Mariana e tinha todo esse contexto envolvido, né? Tipo, primeira namorada, tudo, eu pedi ele namoro antes, não sei o quê, não sei o que lá, tudo isso. E foi maravilhoso. Já a primeira transa, não. A primeira transa foi uma coisa completamente atropelada, sabe? Eu me sinto super mal, eu acho que eu forcei muito a barra, sabe? Um moleque muito idiota. Eu nem sei se eu transei mesmo. Eu não sei, eu não sei. É sério, de verdade, eu não sei se O famoso realmente, nas tipo, coxas ali, né? pô, Você fez mais ou menos ali. exatamente. É, exato, de tão assim que eu tava. E, novamente, que interessante, né? A minha primeira trans, na verdade, foi ser depois também com a Mariana, onde eu realmente tinha esse contexto e tudo mais, e aí eu realmente, tipo, olhei no olho da pessoa, de conectar, sabe? De conhecer e confiar naquela pessoa e saber quem ela é. E, nossa, eu sou muito travado nessa questão. Eu fiquei pensando na primeira transa, eu tenho uma vergonha da minha primeira transa. Eu fico super triste quando eu penso nisso. É, se abrindo aí em público. Vamos lá, me julguem. Podem me Ah, gente, julgar. mas quem nunca? A minha foi também assim. Eu acho que foi muito forçada também, minha primeira trança, mas não foi assim. Eu já namorava há um ano e pouco, né, com um cara. E aí, óbvio, né? Você está namorando um ano e pouco, hormônios, 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 tanto de um lado quanto do outro, a pessoa está sempre insistindo, 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 você falando não, 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 porque é nova, porque é isso, porque é É, aquilo. é, Até que um dia eu fiz o quê? Resolvi, vai ser hoje, né? Vai ser hoje. Foi por Aí eu decreto falei, ali, olha, né? você vai vir aqui hoje, entendeu? Porque vai ser hoje. E aí foi um pouco merda, assim. Foi. Foi porque foi isso, entendeu? Vai ser Pô, pelo hoje. menos você tava super Aí preparada, pelo foi. menos. Mais que o cara. Não. Mas o cara, né? Eu acho que, pô, o cara ele era o quê? Ele era um ano, mas é porque não era muito, então. É, o cara, acho que coitado. Ele fez o que pôde, entendeu? Foi como foi e tal, mas assim, gente.
não foi legal. Tanto é que tem uma história sobre isso que eu fiquei com essa coisa na minha cabeça de que não foi legal e de que eu era, enfim, uma pessoa muito inexperiente, etc. Que depois de anos, né, que eu namorei um outro cara, 5 anos, passou mais um ano, eu chamei esse cara, esse namorado, para a gente sair, né? E eu acho que eu fui tão assim, com uma sede ao pote, vamos dizer, assim que ele virou para mim e falou assim: Nossa, Daniela, quem te viu, quem te Que viu e te... quem te vê, né? Tô me sentindo aqui tipo um objeto. Nossa, era o que me faltava. Pô, Mas eu tive, sabe, tá, assim, tipo, eu tá. fiquei com aquela relação, aquela coisa na consciência, assim, não, eu preciso me retratar, né? Uma coisa assim. E foi isso. Mas, Nossa. enfim, Ah, aquelas um beijo para você, se você estiver me ouvindo. uhum. Beijo sumido. A minha primeira Um vez também beijo com a aqui minha tá namorada, nas minhas redes sociais, né? Na hora que a gente postar ali nossas primeiras vezes, é né? capaz dele. É capaz de falar, não, esse eu quero ouvir, né? Para ver se eu fui fidedigna. A minha primeira vez com a Pra- minha namorada também foi uma coisa que demorou muito, foi também se construindo. Eu lembro que a gente demorou acho que 9 meses, e eu fiquei me sentindo meio pastel também, de falar assim, cara, acho que eu tô demorando nisso daqui. E também eu lembro de uma coisa que também é muito autista, né, de gostar de sentir o peso do corpo da pessoa sobre o próprio corpo, assim. Eu lembro que em várias vezes a gente fazia esse ritual de ficar deitado, paradinho, um em cima do outro, só sentindo o peso do corpo e tudo mais. Eu lembro dessas preparações, assim, até poder virar, e eu muito, com muita expectativa, achando que aquilo ia ter que ser assim, né, fenomenal. E foi bom, mas eu lembro que não foi fenomenal, assim. E foi essa coisa um pouco desajeitada também, porque fica essa coisa do, ah, eu tenho que fazer agora, não sei, tô performando, não tô performando, tá indo bem, não tá indo bem. E é isso, assim. Eu acho estranho, né? É difícil falar alguém que tem uma primeira vez e você fale, nossa, que incrível. Agora, a minha primeira vez com um cara, e eu não tô falando da primeira situação de abuso que eu vivi, que é seu desconto, porque não foi da minha vontade, né? Mas tô falando das vezes que eu vivi isso porque eu quis, assim. Sim. Aí foi o contrário, mas também foi estranho, porque era um amigo e a gente estava começando a se relacionar. Eu tava começando a namorar a Bel, e aí eu comecei a sair com ele. E aí eu fiquei com ele na mesma época que eu fiquei com ela, e isso gerou uma confusão, assim. Eu acabei escolhendo ficar com ela do que ficar com ele. Então também gerou uma coisa muito curiosa, porque tinha uma diferença da textura como aquilo acontecia, o modo como aquilo se produzia. Mas eu acabei fazendo uma opção por ficar com ela, ele ficou mega magoado, nunca mais ficou meu amigo. E então tem essa questão também de como essas primeiras vezes marcaram isso, que no fim acabou rompendo com a amizade, assim. Então tinha esse E se peso ele também. está ouvindo hoje, essa é a chance, né, Ah, ele é de um queridaço falar um oi total, só. imagina, meu. Não, ele sabe a importância que ele tem na minha vida, assim, é tranquilo. Um beijo pros dois, na verdade. É, E ela soube é da doido história isso, né, também, e ela cara? soube que eu fiz a opção por ela depois, né? Mas aí depois as coisas mudam. Depois ela que me deixou e tá tudo certo. Minha primeira vez foi uma homenagem, né? Nossa, já começa assim, né? Um beijo para os dois. Nossa, Imagina. você é louco. Ai, ai. Sou E eu. aí, Felipe? Vamos lá. Então, Esse eu vai tô dar pensando desafio, né? nas Esse três vai dar histórias. desafio. Felipe, eu sou. Se não Histórias tivesse filho, você podia neurodivergentes falar, eu não aqui. vou falar que eu sou Não, virgem. não é questão de gente. Vamos lá. Tem a primeira vez que eu perdi a virgindade que eu não conto, tem a primeira vez que eu conto e tem a primeira vez que eu tirei a virgindade de outra pessoa. São três Três virgindades em primeiras circunstâncias vezes. totalmente diferentes em si. Então, a primeira vez foi, tipo, eu fui no lugar apropriado. Então, tipo, não foi. É estranho considerar isso a primeira vez, entendeu? Então, eu tinha lá, tipo, 15 anos que seja. Um pai de um amigo meu levou eu e ele pro lugar lá das primas. Ah, sim, claro. Entendeu? Foi Então, muito tipo, a minha O comum também primeira aqui clássico vez com os amigos. brasileiro, né? Um Vambora, é né? o clássico, foi muito clássico, não comum É. sei nos se Aham. brasileiro ou clássico, deve ser clássico mundial em muitos casos, assim, ou tipo atemporal, né? Porque, tipo, quando você vai visitando cidades muito antigas, tipo na Itália, Pompeia, tipo assim, tem igreja e prostíbulo, sabe? Tipo assim, é, então, essa foi a minha primeira vez e foi muito estranho, por assim dizer, porque, tipo, a gente foi. E aí, tipo, o pai do amigo nosso ajudou a escolher.
a pessoa lá. E aí, todos meus amigos me ensinaram o que que eu tinha que fazer, sabe? Os mais experientes nesse quesito. Ensinaram, Felipe, vai lá. E aí você força a primeira vez pra você, tipo, gozar duas vezes e tudo mais. Então, é como se fosse uma matemática do que eu deveria fazer, sabe? Só que eu errei o timing. Roteiro. Que, tipo, eu fiz, aí eu forcei a primeira gozada. E aí, depois, quando foi pra a de verdade, acabou o tempo. E ela falou, acabou. E aí ela levantou. Putz, Então, a minha primeira vez, tipo, foi pela eu metade. falei assim, mas eu não, aqui não foi. Aí ela assim, não, acabou seu tempo. Aí eu falei, "Ih, caralho, ela não foi muito boa pra primeira pessoa, sabe? A Claro. parte melhor desse dia foi que eu me lembro que a gente comeu pizza. Até hoje eu me lembro que a gente comeu pizza em Copacabana. Então Cara, essa foi essa. A outra que foi um pouco mais velha, tinha 17 anos, então realmente demorei. É, foi uma menina mineira. E era muito engraçado, que ela foi se mudar ela foi para minha casa, a gente ficou assim, numa viagem, e aí ela foi para minha casa, e aí eu me lembro a minha mãe com a minha irmã, é uma conversa engraçada, que a minha irmã ficava no quarto entre eu e meus pais, sabe, na casa. E aí a minha irmã falou, não, ela não vai dormir no seu quarto, ela vai dormir no meu quarto, tipo, a gente nem conhece ela, lá, lá, lá. E aí a minha irmã falou, foi óbvio que ela vai dormir no meu quarto, não tem essa discussão, é aquela discussão de família, de jantar, minha família normalmente é aberta para ter essas conversas, o que é engraçado. E aí, a minha irmã falou assim: não, mas vocês vão fazer muito barulho, aquela imagem de sexo, tipo, que criança tem, sabe? Vocês vão ficar gritando, tipo, cachorros, não sei, blá blá blá, sei lá. E aí ninguém da casa vai dormir. Eu falei, Johnny, mas você fica do lado do quarto do papai e da mamãe. Pelo menos 3 vezes eles tiveram sexo, né? Aí a minha irmã virou para os meus pais e falou: vocês são muito silenciosos, tipo, na cabeça dela, sabe, daquela definição sobre isso. Mas aí a parte engraçada é que essa menina, Vanessa, o nome dela, ela chegou na minha casa com a mala e cuia e foi direto pro meu quarto. Então não teve nem a conversa, sabe? Tipo, ela era muito pra frentex sobre isso, sabe? Não participei da conversa. Tipo, foi. E foi essa e, tipo, foi super legal. Foi, tipo, importante e legal, assim, nesse nossa, quesito, assim. ó, é sério, eu fico com opção aqui, cara, é isso. Acho que quando eu penso na minha primeira transa, na coisa do sexo mesmo, eu acho que eu sou muito traumatizado porque esse lugar da minha vida foi cercado por uma masculinidade muito tóxica. Foi horrível. E eu detesto esse lugar. Foi quando eu transei com a Mariana pela primeira vez que eu transei mesmo e comecei a entender o que era isso. Porque antes era sempre uma coisa sobre cumprir algo, ou fazer algo e ser algo que no fundo eu sabia que eu não era. E eu sustentei isso. E eu tenho muita dificuldade de perdoar isso em mim. É, É interessante isso que você está falando e também o que o Fê trouxe, né? Que a gente deu um pouco de risada aqui de naturalizar essa questão de ir para o prostíbulo e começar a vida sexual assim, que muitos adolescentes começam a vida sexual assim, me fez pensar, eu estava tentando É. lembrar o nome, agora me veio, do Gilgamesh, que é o livro mais antigo de que se tem registro, né? Que é em escrita cuneiforme, lá da Mesopotâmia, e que uma das personagens é uma prostituta sagrada. Elas eram que mantinham templos ali na Mesopotâmia. E aí eu fico pensando o status que mudou ao longo da história e do monoteísmo, em que as mulheres saíram dessa posição sagrada, em que elas atendiam as pessoas em templos, e viraram esse outro lugar para fazer iniciação científica, olha, iniciação sexual de adolescentes Eu no, acho que o no sexo, submundo o hoje. sexo É, quando começou Porque a que virar mais de mudou. pecado, né? é. Uhum, uhum. Mas antes elas tinham esse status Então, o de sexo serem não era pessoas essa visão de sagradas. pecado antes, né? Uhum, Eu uhum, tinha uma uhum, visão, sim. e as pessoas definiram o sexo como uma coisa muito de pecado, Uhum. eu acho que tem uma visão meio É. negativa e pesada sobre o sexo hoje, que, tipo assim, eu não entendo porque as pessoas veem desse jeito tão forte assim, eu acho que tem um quê religioso, qualquer que seja, A sobre negócio procriação, de né? É. procriação, Uhum. família, e aí o sexo vira parte dessa questão, assim, e é tipo assim, até a traição em si é considerado um dos maiores crimes que você pode fazer, porque você não está traindo a pessoa, você está traindo a promessa que você fez no casamento. Eu li isso de uma vez, eu achei engraçado, que tipo, quando você trai uma pessoa, você está traindo a promessa de amor eterno que você fez no casamento, sabe? Tipo assim, como se aquilo fosse maior
Porque várias outras coisas muito piores do que Pela isso. deslealdade, não pela Mas, infidelidade, né? Uhum, uhum. É, é, Sim. Mas eu vejo, por exatamente. exemplo, o mal-estar do Id quando ele fala disso, assim, de que ele sofreu essa pressão, ele cedeu a essa pressão e começou a vida sexual dele de uma maneira meio atabalhoada. Ele estava se confrontando com a dessacralização desse lugar, que no fim das contas ele entendeu que ele era sagrado, e a minha demora, por exemplo, para começar, tinha a ver também com uma sacralização nesse sentido, e de um certo modo precisar ritualizar esse acontecimento para que ele pudesse ser alçado a esse lugar, assim. Mas quase sempre a gente se frustra, não que a gente não encontre depois esse lugar sagrado da relação, assim, mas é um tempo em que isso vai se produzir, não é imediato, né? Então, eu acho interessante pensar nesse sentido também. E acho curioso lembrar dessa sensação por muito tempo, para cada vez que eu ia sair depois com uma pessoa nova que eu conhecia, de ter a sensação desse embaraço de novo, de ter uma sensação de recomeçar de novo, de ter uma sensação de que parecia que Exatamente, Ale. tudo que eu já tinha acumulado de experiência se apagava de um certo modo. E eu estava ali de novo, falando assim, caraca, que desajeito é esse? E isso foi uma das questões que me fez pensar no meu autismo, que eu comecei a fazer isso com 42 anos, quando eu fiz o meu diagnóstico. Eu falei, cara, tem alguma coisa comigo que é muito estranha, porque eu ter essa sensação com 16, com 17, com 18 é uma coisa. Eu ter a mesma sensação com 42, falar, cara, não faz sentido nenhum, que diabos é isso? Fala, Edi. Não, eu tô concordando. Eu tô Uhum, concordando e é isso, cara. Eu percebo que meu autismo se manifesta muito nessa coisa de não conseguir sair de coisas do passado, de ficar muito marcado por lembrar de tudo, lembrar. Você uhum, viu como cada um aqui descreveu essas histórias? A gente escreveu muito um detalhe, né? Detalhes uhum. quando eu falo com muitas pessoas e Sim, a quando eu sou viscosidade da curioso, sabe? papila gustativa da pessoa. Eu lembro da sensação, assim, Exato. É, perfeito É, eu lembro de descrita. tudo. E como que muitas vezes o autismo ele está se manifestando nesse lugar, né? Nesse lugar de como a memória fica dentro da gente, como a gente carrega essas coisas durante a nossa vida e elas não saem, provocando esses eternos recomeços, esse eterno desconforto. E eu fico pensando assim, qual que é o caminho para conseguir ser mais leve com isso? Como balancear essa nitidez das memórias do nosso passado, que muitas vezes pode ser imperfeito, versus o ser humano que a gente quer ser agora? E como encontrar esse equilíbrio sem ter punição. então, eu Uhum, tenho essa coisa em relação a ter filhas, né? Tipo assim, elas vão viver parte dessas histórias num mundo muito diferente desse que a gente está contando, entendeu? Tipo assim, eu não sei como vai ser na época, mas vai ser um mundo muito diferente. Já é um mundo uhum. muito diferente, eu acho que em relação a sexo, corpo, tudo, né? Quando você conversa com pessoas um pouco mais novas, de 20 anos, ela tem uma versão mais libertária em relação a isso eu ia relacionamento e falar que é uma família. coisa que mudou muito, né? Eu acho que na minha época, de quando tudo isso aconteceu, a mulher tinha uma situação muito de coadjuvante, É, né? Que Uhum, hoje é muito diferente. Essas uhum, meninas, as meninas nessa idade estão assim, tão ou mais na posição de protagonistas do que os homens, na uhum, tomada de decisão, na tomada de atitude, em uhum. tudo. A gente não, a gente ficava esperando aquilo acontecer, né? Então passavam mil coisas na cabeça e você esperando aquilo acontecer. Então, na hora que acontecer, aquilo era uma coisa assim que não tinha saído do nada, era uma coisa que você já tinha imaginado milhões de vezes, Mas eu acho que os nossos né? primeiros beijos talvez sejam muito mais marcantes. E aí, tipo, pensando num quesito mais. Talvez os nossos primeiros beijos, por causa de tudo isso, talvez sejam muito mais marcantes que os primeiros beijos da nova geração, talvez, sabe? Por causa Sim, do acesso à informação. Eu acho que a falta de informação que a gente tinha, a falta de contato, a falta de WhatsApp que a gente tinha na outra época, fazia tudo ficar um pouco mais demorado, um pouco mais pensado, por assim dizer, e um pouco mais analisado, né? Tipo, Esperado você também, né? esperava a Tinha uma ligação, você expectativa ficava muito horas na grande, né? ligação. As pessoas hoje Uhum. não se ligam e tudo mais, e não tem aquele momento o nervosismo de ligar para casa da pessoa. Então, tipo assim, são coisas que são muito diferentes. Mas é difícil analisar sem saber, mas seria uma pergunta interessante para os nossos ouvintes, pelo menos os mais novos, se esse primeiro beijo era tão marcante É, para
para com E os outros, sabe? Porque pensando também nos nossos ouvintes, assim, considerando que 70% da população neurodivergente é não heteronormativa, uma das coisas que acho que nossa geração não teve foi referência de experiências não heteronormativas para a gente poder se espelhar nelas. Então eu ficava naquela coisa de imaginar Sim. um romantismo heterossexual, que a coisa tinha que se produzir daquele jeito. Então ou era esse tipo de beijo totalmente romântico, ou era uma coisa mais sacana. Então ficava essa dicotomia, e acho que hoje talvez as pessoas tenham acesso a muito mais coisas. Eu ouço isso, não tenho certeza se é assim, mas de que os adolescentes eles têm muito mais liberdade para se experimentar nesse sentido e tentar responder sobre si mesmo em relação a essa questão da orientação sexual, da liberdade que eles se dão, na prática mesmo, vivendo isso, não pensando assim, será que eu sou isso, será que eu sou aquilo, esperando anos às vezes para poder concluir uma certa tendência, uma certa orientação e tal. Então, nesse sentido, eu acho interessante também o que se produz hoje, assim, esse âmbito maior, essa amplitude maior de possibilidades e as pessoas vagarem mas eu mais acho nessas que, tipo, possibilidades, assim. sim, mas eu acho que vai dar uma É. virada também, porque sempre vira, né? Sempre que a gente fica muito libertário, a gente volta a ser mais conservador e vice-versa. A gente antes da gente, teve décadas muito libertárias, tipo, de história, não tão talvez não tão libertárias como agora, Sim. mas tipo, nesse meio. O mundo tem esses giros Sim. entre um lado para o Basta ver outro. a Isso aí não. caretice do É, que está acontecendo no Ocidente, nos Estados Unidos agora. Você fala assim, gente, que retrocesso é esse? O que está acontecendo, né? hum, A olhos vistos, Pois não é. precisa nem ir muito então, longe. assim, Não precisa nem ficar pensando em teoria da não, conspiração, não, está mas é isso. diante dos São olhos. fases. Uhum. Não, mas é sempre. A maioria né? Você vive um mundo. Você pega as décadas muito libertárias com décadas muito conservadoras, assim, tipo, e no mundo, né? Tipo, alguns países diferentes dos outros, mas isso acontece. Então, tipo, é muito difícil prever um pouco sobre isso, mas eu acho que, tipo, o excesso de informação, pelo bem e pelo mal, ajuda Uhum. nesse E, quesito, apesar que eu acho importante, de algum modo, pode ser muito por causa do que eu ter vivido, essas histórias, esses medos, essas dificuldades que a gente tinha em relação e preparações em relação a sexo e relacionamentos define a gente hoje, né? E aí eu não sei quais os efeitos que a falta dessas detalhes no meio da história pode mudar essa geração pro bem e pelo mal, né? Nunca vamos saber. uhum. Né? Espero que pelo bem. Cara, Bom, e vocês, nossos ouvintes, compartilhem com a gente também as primeiras vezes de vocês. Verdade. A gente quer saber se tem mais história boa aí, né? doido como a É, gente uma tem. coisa que a gente sempre receber essa história, a gente pode contar elas ao vivo. Se a gente receber várias dessas histórias, a gente pode fazer um episódio contando os causos dos nossos Você ouvintes, aí pode a ser gente faz no Instagram. convidado aqui, vem fazer uma participação especial e contar sua Não história. fala isso, porque a gente recebe muita mensagem de pessoas querendo participar e eu odeio ficar dizendo não. Então, para todas eu falo que eu vou tentar e eu realmente tento, mas é que é muita gente querendo. A Quem gente pode sabe a gente pensar em como coloca um fazer uma quadro. Agora sistemática. é É, o recado do ouvinte, ou é a pergunta do a gente faz ouvinte. uma. Entra um ouvinte aqui numa determinada Do hora. nada. Nossa, eu É, acho ótimo. Fala aí, não você é? queria se manifestar? Não, eu tô Eu, pensando em muitas coisas, galera. Entrei num lugar eu super ia fazer. introspectivo de pensar várias paradas. Pô, você tá com camisetinha de transa, olha que bonitinho. Bonitinho. Eu Todo ia mundo Fazer uma transa. comentar. pergunta, então posso dizer É uma o Kama depois. Fala, Sutra. fala, fala, Não, fala. eu ia Te só cortei fazer ali, um fala. comentário assim que um outro aspecto também que a gente não fala é justamente porque aí a gente tem essa exposição a essas experiências, vamos falar normotipificantes ou normotipificadas do primeiro beijo, da primeira transa, tal, sem contemplar justamente as nossas peculiaridades sensoriais, os nossos embaraços sociais, as nossas dificuldades de percepção, interação, cognição social, tudo isso. E aí também por isso a gente não tem um modelo muito claro de como interagir socialmente, sexualmente, afetivamente nesse sentido. Ou quando tinha modelos da nossa geração, era aquela coisa estereotipada, né? Há um Forrest Gump ali que fica no cantinho da cadeira e achar que, eu não sou essa pessoa também. Então, eu não sei, no filme ele se comportou daquele jeito, eu não sei como eu posso ir. Isso é uma coisa muito impressionante também. Pessoas neurodivergentes vão espelhando mesmo esses aprendizados que a gente tem nas histórias, nos livros, nos filmes, nas séries. E isso é uma coisa engraçada agora, lembrando disso que eu queria ter falado isso no começo. Eu lembro que antes de dar meu primeiro beijo, eu ficava treinando o primeiro beijo no espelho, um negócio completamente maluco, assim. E que várias coisas que pessoas autistas fazem também, de Virar Uhum. uma ficar mão. experimentando reações afetivas na frente do espelho para saber que cara você faz, como você olha, o que você faz, como você se aproxima, como você se mexe. Então tinha essa coisa de ficar interagindo com o espelho para ficar treinando uma maneira de me portar ali, também porque eu não tinha referência a outra nenhuma, né?
tinha aquelas revistas que ensinava a dar beijo, tipo, com copo com gelo, tinha essas coisas que tinha, não sei se você Capricho. deve procurar na internet, É, caprichos, não sei. tititis da É, vida, hoje assim. eu não sei como que é isso. Essa É, capricho, como as pessoas verdade. devem ver no Capricho foi TikTok. muito útil. É. Capricho Então, que hoje foi. eu vi no Obrigada, TikTok já com editora exemplo Abril. claro, sabe? Tipo, hoje é um pouco. Mas até coisa assim, tipo assim, até vídeos. Tipo assim, na época para a internet, para você ver um vídeo pornô, você tinha que ir no jornaleiro, fazer aquela cara, tipo, passar por essa fase, tipo, pegar uma fita, tipo, comprar Não, uma você fita, ou ia tipo, na alugar uma fita, que é uma área locadora, separada, pagar um mico sobre isso. Área O proibida. acesso era muito difícil, sabe? Tipo, não era uma coisa muito normal, não tinha, não era assim, que nem hoje é, sabe? Tipo, qualquer pessoa consegue ver. Tipo, era muito nossa, sabe o que eu diferente, fazia, assim, Fê? Eu ia era. na locadora, pegava na prateleira que ficava contrária à prateleira onde tinha os filmes, aí ficava puxando as fitas para ficar vendo o verso das caixinhas, para ficar olhando só as fotinhas ali e ver o que estava acontecendo. Olha o nível. Exatamente, tá vendo? Olha o nível de Ou coisa, ficar assim, vendo sabe, que, embalagem que de tinha, cueca, e esse era também era um incrível. clássico. Andar nas Ah, lojas Não, que olhando nem as quando você lê livro embalagens. de. Quando você lê, tipo de lingerie, quando você lê livro antigo do cara que conseguia ver a canela da mulher, sabe? Aquilo tinha ganho o dia dele, Aham. sabe? é, Tipo assim, e hoje em dia não tem mais canela. Tipo, é É, é verdade. muito diferente. Mas eu queria trazer mais um tema final, assim, que é tipo, a gente, já passou muito tempo, mas é um tema final meio longo, Já a gente, é. eu falo rápido. É, que, tipo assim, a empatia sobre você. Tipo assim, a gente tá falando do nosso primeiro beijo, mas a gente provavelmente participou do primeiro ato de outras pessoas também, sabe? Uhum, E como é uhum. esse momento? Então, tipo assim, eu já tirei a virgindade de uma menina e eu já fui o primeiro beijo, provavelmente mais do que uma menina, mas de uma menina que eu sabia. E a menina que eu sabia do beijo foi engraçada porque eu fui usado. Acho que eu já contei aqui, mas foi muito engraçado. Porque eu fui comer um negócio, um salgadinho do lado ali, e era uma menina do colégio público do lado do meu colégio. E aí as amigas dela falaram assim: essa menina nunca ficou com ninguém, quer ficar com alguém, ela achou você bonitinho, você quer ficar com ela? Eu falei, sim. Tipo, e aí? E aí a gente foi pro canto, aí ela virou pra mim e falou assim: eu não queria dar o primeiro beijo em alguém que eu não conheço, você pode só fingir que você deu o primeiro beijo, que a gente deu, que eu dei meu primeiro beijo em você, e aí eu saio feliz daqui para minhas amigas ficarem felizes e ter esse Nossa, momento. que ótimo. Coitadinha. E aí eu falei, claro, tamo junto aqui, tamo lá e eu saio com cara de feliz também. E aí, tipo, teve essa cena. Então, tipo assim, é um primeiro beijo que não aconteceu, mas talvez para as amigas e até para essa menina foi o Que primeiro beijo dela, fofo. tipo, no quesito social, sabe? Foi. E eu Para todos participei os é, olhos ali. disso, sabe? E eu achava interessante porque você vê aquele medo daquela pessoa, tipo assim, eu não quero fazer alguma coisa que eu não quero, mas, tipo assim, estão me pressionando muito, eu não quero ser a última também, sabe? E, tipo Sei. assim, e aí vamos sair de um modo, tipo, pra mim foi nobre no sentido de ter participado disso, mas, tipo, eu nunca mais vi a menina e não ganhei nenhum beijo. Mas foi nobre de algum modo, de, tipo, é marcante pra mim até É hoje. E, legal e isso. teve o negócio de virgindade, que, tipo, a menina, tipo, até em Teresópolis, ela falou, eu preciso perder a virgindade. Era uma menina lá. E, tipo assim, eu sentia zero por ela, e ela sentia zero por mim, e ela só precisava literalmente perder a virgindade. Tipo assim, eu sou a Passar a última, já catraca. tô velha, eu preciso tirar a Burocrática a virgindade. relação. Burocrática, e foi Que horrível, triste, tanto né? para mim como para ela. Foi tipo assim, foi muito horrível, porque ela falava, vai, vai, vai. Não, parou, 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 parou. Aí a gente ficava lá, tá, é agora. Aí ela, espera um pouco, deixa eu respirar. Aí foi um negócio que parecia que, tipo assim, e ela falou assim, de novo. Eu falei, cara, mas, tipo, não é que fica duro eternamente, assim, sabe? Tipo, não tá nem legal essa situação. Aí, então, bom, esperar. Aí, foi. Aí, não, aí eu falava assim, cara, isso está sendo a pior coisa para ambos os dois, assim. Eu fico imaginando, tipo, na cabeça dessa pessoa, tipo, a pior primeira experiência do mundo, a virgindade para ela era um problema, ela queria resolver um problema, não era um negócio legal que alguém organizou, estruturou e tudo mais. E aí eu fico até com uma culpa, sabe assim, será que eu consigo? Mas tipo, não tinha como, porque ela literalmente, eu não sei, sabe? Tipo assim, parece que você tipo ajudou uma pessoa com uma questão que não deveria ser uma questão. E aí a gente pode pensar em relação à sociedade, pressões e tudo mais Sim, em sim. relação a isso que tipo eu vivenciei esse negócio e até hoje eu penso assim, cara, que cena triste e horrível que eu tive que viver, que eu vivi, né? E tipo,
E aí Ou que outras pessoas amigo podiam falar, bacana que você foi, né? ou um Assim, amigo acho que tem bacana sempre que esse ajudou uma lado. pessoa. Eu É. posso pegar para os amigos falando, comeu alguém. Eu falei, cara, tipo, nem, não consigo nem, tipo, botar desse jeito, sabe? Pra mim nem foi. Mas Não, e o quanto de masking tem tudo cada nisso, né? pessoa, é Assim, aquele negócio que a gente tipo, fala, né, das É. três verdades. Cada pessoa que vê aquela cena vê de modo diferente. Os meus amigos viram, o Felipe subiu com a menina, tipo, aí, parabéns, Garanhão. Eu e ela ali dentro, vendo totalmente diferente de outro mundo, e as amigas dela, tipo, aí, parabéns, tipo assim, tipo, as únicas pessoas felizes de verdade são os os terceiros, sabe? outros. Que ficaram, sabe? Os que não tinham É, nada a ver com isso. nada a ver e não Exatamente. precisavam ter a ver, Gente, sabe? Tipo, o parece que foi para inferno da eles. expectativa social, né? Que desgraça, né? É, Não é fácil não, gente. O Id tá quietinho, introspectivo. Vamos lá, Id, encerra o o episódio Ed está aí. muito pensativo, cara. Você tá precisando concluir aí. Vai, Ide, encerre com suas palavras hoje. Nossa, eu não tenho muito o que falar, galera. Pra ser bem sincero, a única coisa que eu tô pensando é que amanhã eu vou mergulhar numa caverna e essas coisas vão ser mais simples. Vai ser mais sobre respirar, entrar Mas ainda e vai sair. ser sobre caverna, Ide. É. E sobre respirar, que era o grande problema do Ed com Respirar, beijo, que era entrar. respirar. Exato. Respirar e caverna tem tudo a ver com as histórias sexuais do Não, Ed de mas hoje. eu acho que no final das contas é isso. Eu acho que é sobre entender que a vida não é feita desses marcos que a gente acha que tem que ser. Porque aconteceu aquela vez, foi assim, vai ser assim. E eu acho que muitas vezes a gente se apega muito a isso e fica querendo buscar esses É marcos. verdade. Na verdade, esses marcos Uhum. têm que ser a nossa visão sobre aquilo. E a gente tem que ser dono da nossa própria história para poder escolher qual é a nossa história. Porque a história não é Uhum, necessariamente o que aconteceu, e sim o que a gente escolhe contar para os outros, o que a gente escolhe como Sim, parte da nossa total. personalidade. Uhum. E que, para qualquer pessoa aí que teve uma primeira transa como eu, que foi horrível, que você ficou se perguntando o que que estava fazendo aqui, o que que estava acontecendo, ou um primeiro beijo, lembrar que cabe somente a você escolher, quando você contar a sua história de novo, qual vai ser o primeiro beijo que você vai contar e qual vai ser a primeira transa que você vai contar. E que é É isso, isso É que a aí. isso gente aí. é dono da nossa história. É E isso é aí. tchau, boa noite. Maravilha. Valeu. Um beijo grande, Bom, um pessoal. beijo. Valeu. Ai, ai. Ei, Falou. Beijo, gente. Valeu.